sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós cremos firmemente que Tu estás aqui, que nos vês e que nos ouve. Adoramos em profunda reverência, pedimos perdão dos nossos pecados e graça para fazermos com frutos neste tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Em Comunhão com o Primaz. Hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre o tema catolicismo, e esse tema nós iremos meditar sobre a especificidade desse termo, a especificidade do ser católico. O que é ser católico e o que o veterocatolicismo pretende em fazer as antigas, volta à origem do catolicismo. Lembrando que todo esse conteúdo foi aprendido no curso que nós fizemos em Utrecht, dentro da Igreja Veterocatólica de Utrecht, que é a igreja presidente da União de Utrecht. Nós, os véteros católicos no Brasil, somos os únicos que somos conhecidos na igreja de Utrecht. Então, nós fomos até lá, aprendemos com a fonte, aprendemos com a origem e retornamos ao Brasil com uma missão que outrora eles acreditavam estar fracassada. Então, quero lembrar que nós temos aí uma fonte inesgotável de estudo que foi realizado dentro da Universidade de Utrecht, onde somente nós é que temos os certificados validados, inclusive pela Universidade de Utrecht, a única universidade, a quarta melhor universidade da Europa, e a universidade que possui dentro de seus alunos 4 prêmios nobres. Então, nós vamos continuar refletindo sobre o que é ser católico, tendo como contexto o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Convido você a refletir comigo sobre o que diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Reparem aqui o que Paulo diz. Preste atenção no que está na palavra de Deus. Olha, enquanto Paulo os esperava em Atenas, e aí nós sabemos que Atenas é uma cidade que é repleta de templos dedicados aos deuses pagãos. Reparem isso, hein? Enquanto Paulo estava à vista da cidade, entregue à idolatria, ou seja, a palavra de Deus entende que aquela prática era uma prática de idolatria, o seu coração, o coração do apóstolo, se enchia de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversavam com ele e diziam uns aos outros: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece que é pregador de nossos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição." Tomaram-no consigo e levaram ao Areópago. E lhe perguntavam: "Podemos saber que nova doutrina é essa que pregas?" Perguntaram para Paulo. "Pois o que nos traz aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso." Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. Quando Paulo chegou, então, um burburinho em Atenas. Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse: "Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando o monumento do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, e vô-lo anuncio." Olha que interessante. E aí Paulo começa a pregação sobre o anúncio de Jesus Cristo e a sua ressurreição.
Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro catolicismo acontecendo. Diante dos nossos olhos nós temos o catolicismo. Quero que vocês prestem atenção nisso, para que nós possamos nos aprofundar em dois outros exemplos das cartas paulinas. Então nós temos aqui os Atos e depois dois exemplos da carta paulina. Preste atenção nisso. Quando Paulo começa a pregar em Atenas, em momento nenhum, Paulo, nesse capítulo, por exemplo, ele diz: vocês são idólatras. Paulo em nenhum momento diz: vocês não são de Jesus. Em momento nenhum Paulo diz: vai todo mundo para o inferno. Em momento nenhum. Embora Paulo soubesse que ele estava numa terra de idolatria, embora Paulo tivesse a ciência de que o seu coração estava amargurado porque eles não estavam seguindo ao ressuscitado, ao Deus que é Pai de Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitado de dentre os mortos, ele em momento nenhum ele desfez ou deixou transparecer para nós observarmos qualquer forma de discriminação pela religião dos atenienses. Em momento nenhum. Em momento nenhum Paulo quebra as imagens dos atenienses. Em momento nenhum ele taca fogo. Em momento nenhum ele amaldiçoa os atenienses. Embora ele soubesse, conforme diz o versículo 1, que eram idólatras e que seu coração estava amargurado. Então, Paulo começa a pregar Jesus Cristo pela primeira vez dentro de um sincretismo. Ele diz: eu passando por aqui, percebi que existe a vocês um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E aí vocês reparem aqui, o que adorais sem o conhecer. Aí Paulo termina esse versículo no versículo 23. Reparem isso, hein? Reparem no que Paulo fala no versículo 23. Não acredita no que eu estou falando, não. Vai lá, vai na palavra. Vai lá. Atos dos Apóstolos 17, versículo 23. O que adorais sem o conhecer, eu vos anuncio. Como assim? Como assim? Paulo está dizendo que Deus é um Deus do pagão? É isso? É isso que Paulo começou a fazer? Paulo está dizendo que o Pai de Jesus Cristo é um Deus desconhecido que eles deveriam de conhecer? É isso? Paulo está dizendo então que o nosso Deus é um Deus pagão? É isso? Não. É óbvio que não. O que Paulo está fazendo é se fazer entender através da cultura local, compreender a cultura local e na compreensão desta cultura local ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Repare que ser católico não é um movimento de cima para baixo. Ser católico é um movimento de dentro para fora. Ser católico não é ditar as inúmeras regras dizendo deve ser, 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 deve ser. Nós não temos esse poder. O único que tem esse poder de dizer como nós devemos mudar é o Espírito Santo. E ele faz de dentro para fora. Através do pão eucarístico, que é o próprio Jesus. É de dentro para fora. Então vocês reparem o quanto que Paulo acolheu o diferente. Isso é o Espírito Santo. Naquele momento, as línguas estavam confundidas. E Paulo, por ação do Espírito Santo, desconfundiu as línguas. Paulo não olhou para o que era torto, olhou para o ser humano, para o Evangelho que não faz acepção de pessoas. Ser vétero-católico é ser paulino nesse momento. Nós sabemos que inúmeros catolicismos que hoje se impõem no mundo se colocam desta forma. Tem uns códigos deste tamanho, tem leis para tudo quanto é lado, como na antiga lei mosaica.
que tinham vários, um livro inteiro, Deuteronômio inteiro, Levíticos inteiro. E Jesus tornou pleno somente amar a Deus e amar ao próximo. O que é ser católico? É amar as pessoas em sua cultura e permitir que o Espírito Santo é que faça essa mudança. Então, ser veterocatólico é tomar essa posição de incluir, abraçar, fomentar. Temos que entender, e aí eu uso uma metáfora intelectual piagetiana, que nós somos como plantas em um jardim. E aí eu inclusive, uso dessa mesma metáfora para lembrar Santa Teresinha, que todos nós somos plantas no jardim do Senhor e plantas diferentes, com tamanhos diferentes, com cores diferentes, com odores diferentes, mas somos florzinhas no jardim de Deus. Mas eu pergunto, que ser humano consegue alimentar uma planta? Nenhum ser humano consegue ir lá e colocar alimento na planta. Nós dispomos o alimento e a planta se alimenta. E o que nos resta é ter paciência. Plantamos e esperamos nascer. Plantamos e esperamos florescer. Se nós, como véteros católicos, começarmos a excluir todas as pessoas que de coração fechado não entenderam profundamente o que é o Cristo ressuscitado, teremos um grande problema, pois estaremos contra o Espírito Santo. Pois na homilia de hoje mesmo eu disse que o Espírito Santo serve para abrir as portas, não para as portas abertas. Então, se fecharmos as portas e falarmos esse não é e esse é de Jesus, esse não é de Jesus, quem não é de Jesus sou eu. Quem não é de Jesus sou eu, pois estou julgando. E aí serei julgado. Esse é o conselho evangélico que está em Mateus, depois do Sermão da Montanha, Mateus 6 e 7. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que a cada igreja existe uma culturalidade importante a ser respeitada. Reparem. Estudem comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo fala sobre a castidade. E ele aconselha para aquela igreja que é bom que homem algum toque mulher. É o conselho de Paulo. Eu prefiro que vocês, quanto homens, não toquem mulher alguma. Ele, inclusive, orienta a castidade. Alguns, inclusive, tomam a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Ele toma aqui a carta de Paulo no capítulo... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, para falar sobre a importância do celibato e do estado de espírito, da vocação de cada um. E Paulo aqui, ele admoesta as pessoas para que aqueles que querem cuidar das coisas do Senhor e agradar ao Senhor, que sejam solteiros. Está aqui, ó, capítulo 1 Coríntios 7, versículo 32. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agrada ao Senhor. Aqui, Paulo está falando para aqueles que querem servir ao Senhor, sejam solteiros. Só que, pela falta de sabedoria, alguns param aqui e falam, todos devem ser assim. Está falando, todos devem ser assim, ele não é católico. Nós somos fascistas. Quando nós fazemos, todos têm que ser assim, todo mundo tem que ser uniforme. Isso não é católico, isso não é fazer... isso é fazer acepção de pessoas. Quem não for uniforme, não fica. Quem for uniforme, fica. Não cabe a nós o julgamento. E assim, algumas pessoas não entendem que em Coríntios ele fala, olha, que os solteiros vão se dedicar mais ao Senhor. Mas esquece que quando ele fala para Timóteo, e eu vou adiantar aqui junto com vocês, para que vocês acreditem no que eu leio, não no que eu falo, quando ele recomenda aqui aos Timóteos, por exemplo, das funções eclesiásticas, ele diz aqui, ó, por exemplo, do bispo, ó,
1 Timóteo capítulo 3. Eis uma coisa certa, quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não acredita em mim não, pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e lê. Capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa. Então quer dizer, não é uma pessoa que casou uma vez e ficou viúvo. Não, é uma pessoa casada. Casada uma só vez, com uma só mulher, e que saiba cuidar da sua casa. Que saiba cuidar da sua casa. E aí nós é que temos que começar a nos perguntar, né? Se é verdade ou não o que eu quero acreditar quanto palavra de Deus. Olha que o bispo seja casado uma só vez. E saiba cuidar da sua casa. Bem, quando Paulo aconselha a Coríntios, não case, e aconselha a Timóteo, case, ele não está fazendo uma igreja unificada em regras. Ele está fazendo uma igreja católica. Isso é igreja católica. Os da igreja daqui não se casem. Os da igreja daqui se casem. Os da igreja daqui sejam solteiros porque está dando muita confusão. E os da igreja daqui podem se casar. E quer dizer, quer saber? Que seja casado com uma mulher e que tenha casa. Bem, se a gente não entender que ser católico é aceitar a divergência, nós vamos ter que entender que Paulo é um esquizofrênico. Que é uma pessoa de dois caras. Que é uma pessoa que fala uma coisa para um e fala uma coisa para o outro. Então, se nós não vamos aceitar que Paulo é esquizofrênico, nós temos que entender que isso é ser católico. Aonde nessa igreja se pode fazer isso, nesta igreja não se pode fazer isso. Abraçando diferente, porque é isso que o Espírito Santo faz. Faz cada um falar, faz cada um ser entendido. Preste atenção. Faz cada um ser entendido na sua própria língua. Ele não faz cada um falar a mesma língua. Preste atenção, preste atenção. Olha o detalhe. Preste atenção. Ele não faz todo mundo fazer a mesma coisa. Ele faz com que todo mundo se tolere no amor. O amor que é dado pelo Espírito Santo. Portanto, ser católico não é aquele que fala assim, não está do meu jeito, eu vou me embora. Não fez o que eu quero, eu vou me embora. Assim cada um tem uma igreja. Isso não é Espírito Santo. Espírito Santo é quando cada igreja pode se entender e se aceitar nas suas particularidades, porque isso é Paulo. Isso é ser católico. Isso é Bíblia. Isso não é outra coisa. Não estou ensinando outra coisa. Isso é ser veterocatólico. Essa é a essência de ser veterocatólico. E ele não para só no bispo. Ele se estende ao diácono também. Quando ele fala, por exemplo, que o diácono também deve ser casado uma só vez. Aqui, olha. Não acredita em mim não, vai lá na Bíblia. Aqui, ó, continuando no 3, versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebida, e nem ao espírito de lucro, que guardem o ministério da fé numa consciência pura, antes de poderem exercer seu ministério, sendo provados para que tenham certeza de que são irrepreensíveis. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e as casas. Então, para uma igreja, Paulo fala, não se casem, porque os solteiros vão cuidar melhor da igreja. E para outra ele fala, não, que seja assim. Ele fala que seja casado, que saiba cuidar da sua casa, que saiba dividir. Isso é ser católico. Ser católico é, eu aceito padres casados, eu aceito padres solteiros, eu aceito padres que rezam assim, eu aceito padres que rezam assado. Eu aceito pessoas que congregam assim, pessoas que congregam assados. Pessoal, ser católico é aceitar a universalidade. Isso é ser católico. Ser católico é entender a cultura e não impor cultura. Por isso que o veterocatolicismo se coloca a parte da universalidade romana. Porque na igreja romana aquela cultura era necessária. Para a nossa, não. E nós vamos manter a tentativa dessa unidade dos cristãos porque é bíblico. Porque é bíblico. Não é porque eu quero, é porque é bíblico.
E se assim não for, quem assim não for, está longe de ser católico. Que o Espírito Santo possa nos iluminar nesta reflexão, a fim de que possamos falar a linguagem do amor. E que possamos ouvir ao outro em sua própria língua. E não obrigar o outro a falar uma língua. Que a nossa unidade seja a diferença. Que a nossa unidade seja na diferença e não na uniformização. Porque Jesus ama as diferenças. Jesus não ama a uniformização. Se fosse assim, ele não nos faria humanos. Se fosse assim, ele nos faria anjo. Se fosse assim, ele nos faria animais. Ele quis nos dar liberdade para que fôssemos diferentes. E assim, amarmos uns aos outros no Espírito Santo. Tolerar um ao outro no Espírito Santo. Porque o dom da tolerância só vem do Espírito Santo. Portanto, você, meu irmão, que quer ser veterocatólico, você, minha irmã, que está no meio veterocatólico, que deseja ser veterocatólica, sem tolerância, você não é católico. Você é qualquer outra coisa. Se você não for ecumênico, você não é católico. Você é qualquer outra coisa, mas não é católico. Vamos refletir nesse dia do Espírito Santo pedindo a graça da unidade dos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.